Vamos lá. Gravando, então, gente, tópicos especiais do dia 16 de março de 2021, da disciplina de treinamento físico. Hoje, o tópico especial é inteligência emocional no treinamento, com o nosso professor multicampeão, Guilherme Berriel. Ele é doutorando do nosso programa de pós-graduação, pesquisador da área de vôlei e um treinador, um preparador físico com uma experiência larguíssima aí, não só com vôlei, com outras modalidades, e é uma honra tê-lo aqui na nossa disciplina, né? E eu digo isso para os alunos, aproveitem essa chance, que não é todo dia que a gente tem um cara com esse perfil aí, dividindo com a gente as experiências dele. Berriel, muito obrigado e feliz aniversário, deixo registrado aqui também no vídeo. Obrigado aí, obrigado pelo convite. Tá, quanto tempo eu tenho só para não me perder aqui? Até umas 13h05, 13h10, que é o horário oficial. Tá. Primeiramente, agradecer o Tarta aí, né, pelo convite, poder falar um pouco, né? Vou começar contando um pouco da minha história, né? Eu sou formado em Educação Física pela UBRA e comecei a trabalhar como auxiliar de preparação física na UBRA, quando a UBRA tinha as equipes de voleibol profissional, né? E haviam outras modalidades lá, então eu tive a possibilidade de trabalhar, por exemplo, na UBRA tinha o atletismo, e o treinador do atletismo era o cara que foi o treinador do João do Pulo, era um cara com muita experiência, eu tinha sido preparador físico do basquete, Olimpíada, tinha outros de futebol, futsal, e sempre foi uma experiência bastante enriquecedora do ponto de vista do crescimento profissional, para entender as coisas que a gente precisa fazer, porque tu começa a trabalhar e conversar com outros profissionais, tu começa a ver ideias diferentes, pontos de vista diferentes, que eu acho que é uma primeira coisa a se falar, né? A gente nunca está sozinho, a gente ficar trocando informação e falando com outros profissionais da área é importante para a gente poder ter um crescimento, né? A gente não é dono da verdade, a gente não sabe. Muitas vezes a gente está muito dentro de um modelo e aquilo ali às vezes pode não corresponder com a necessidade, então eu acho que esse é um ponto de vista importante. Uma outra coisa que eu vou falar, que é o que eu comecei falando hoje de manhã, é a questão da curiosidade. Eu acho que a gente, quando trabalha na área que a gente trabalha, não sei se vocês vão querer ser preparadores físicos, treinadores, o que vocês vão querer efetivamente, para que lado levar a carreira de vocês, né? Mas eu acho que a curiosidade ela é fundamental. A hora que a gente perde a curiosidade, a gente tem que parar de trabalhar e fazer outra coisa. E por que eu digo isso? A curiosidade é o que vai mover a gente, é o que vai fazer a gente crescer, é o que vai fazer a gente entender o que a gente está fazendo, né? Um grande problema que eu vejo na nossa área é a gente ficar reproduzindo as coisas. A gente faz porque todo mundo faz assim, porque tem aquele modelo lá, aquela academia que faz isso, que faz aquilo, então a gente faz. Isso acontece na academia, isso acontece no esporte de alto rendimento, porque na realidade o esporte de alto rendimento, tu ganhar ou perder, ele é multifatorial, né? E às vezes todo mundo acha como positivo ou só o que funciona é o de quem ganha. Quem perde, às vezes o trabalho pode ser até melhor, mas como ganhar ou perder depende de uma série de fatores que às vezes é inerente à nossa vontade, né, ou à vontade do atleta, isso não acontece. E é muito comum, no voleibol, por muito tempo aconteceu isso, né? A gente teve a seleção masculina, principalmente, que se a gente for pegar os últimos 5 mundiais, as últimas 4 Olimpíadas, fez todas as finais, quer dizer, isso é muito significativo. Acabou se criando um modelo de treinamento que vamos fazer o que a seleção brasileira faz, porque aquilo ali é o ideal. E, na realidade, isso sempre me incomodou um pouco. Não porque eu acho que esteja certo ou esteja errado, até porque estava certo. Os caras ganharam tudo o tempo todo. Mas aquele era o modelo de treinamento para aquele grupo, né? Então, a gente tem que ter essa ideia de que não é o porque todo mundo faz, a gente tem que fazer. A gente tem que mas por que isso aí está sendo feito assim? E aí, a hora que a gente começar a fazer essas perguntas e começar a ter as respostas, a cada resposta que tu tiver, tu vai ter mais uma pergunta, e aí isso vai te melhorar como profissional de uma forma geral, porque isso vai te entender a fazer tua pesquisa melhor, a tu ser mais produtivo para te buscar o conhecimento que tu precisa dentro daquilo que tu acha necessário para aquele momento, né? Eu acho que dentro desse processo de curiosidade, a leitura ela é muito importante. Eu acho que não tem como a gente crescer profissionalmente, como eu tinha dito antes. A nossa área é uma área que evolui muito
rápido, a tecnologia está evoluindo muito rápido. Hoje a gente tem equipamentos e protocolos de avaliações de testes muito mais eficazes do que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás. Eu vou dizer o meu exemplo do vôlei. Hoje a gente tem um equipamento no vôlei que é o VERT, que é um acelerômetro que a gente coloca num cinto, ele tem uma ligação por Bluetooth com o meu iPad, cada salto que o atleta dá, ele vai contar a quantidade de salto e a altura do salto. Por exemplo, quando eu fiz o meu TCC para minha formatura em graduação de Educação Física em 2003, o TCC foi justamente contar todos os saltos da equipe da UBRA que tinha sido campeã naquele ano durante o campeonato da Superliga Brasileira. E aquilo lá, para mim fazer aquilo, eu tinha que pegar os jogos gravados, botar no videocassete, na época era videocassete, colocar lá em casa e ficar contando os saltos de jogo por jogo, atleta por atleta. E eu nem conseguia ter a altura dos saltos, porque naquela época nem tinha como fazer isso, né? Não existia tecnologia. Isso em 2013, nós estamos falando em 2021, já tem um equipamento que 30 segundos depois que terminou o treino, eu tenho tudo já ali, como é que foi, quem saltou mais, quem saltou menos, qual foi o cara que teve maior performance no salto, quem teve menor, qual foi a média de saltos, todas as informações. Então, se a gente quer se manter atualizado, quer se manter, tá sempre na vanguarda, a gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo, e uma forma disso acontecer é ser curioso e estar sempre lendo, né? Eu acho que a literatura de artigos, e aí quem tem dificuldade de inglês vai ter que aprender a se virar, porque eu acho que hoje, não que eu esteja renegando, né, o que existe de conhecimento em livros, mas de uma forma geral, onde a gente consegue ver as maiores inovações e as modificações de treinamento, elas estão muito mais em artigos do que em livros, né? Na realidade, vai surgir um livro daqui a 5, 10 anos com um autor que vai fazer um apanhado que tudo que mudou em relação ao treinamento de força nesses 10 anos e vai estar naquele livro, mas até chegar lá tu não vai poder esperar 10 anos. É que nem eu falei agora, já faz uns 2 anos que está surgindo esse teste aí do nórdico, que os caras avaliam o ângulo, até o ângulo que ele consegue descer, faz uma correlação com a força isocinética. Então, a gente tem que estar sempre atento a essas modificações para entender o processo de treinamento, e a hora que tu entende o processo de treinamento, tu vai ter mais confiança para poder dialogar e poder argumentar com o teu atleta, né? Isso é uma outra coisa importante, e acontece tanto com atleta profissional como acontece com aluno de academia, e esse nosso público, né? Vou dizer assim, o aluno e o atleta, ele está mais curioso, ele está mais interessado em saber o que ele estão fazendo com ele, qual é o objetivo daquilo ali. Então, é importante, né? Tu ter as argumentações certas, dizer, olha, isso tem que estar sendo feito por isso, por isso e por isso, né? Assim, para o teu atleta e para o teu aluno. Desculpa. No alto rendimento, assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, que você pode tecnicamente ser o cara mais perfeito, tu dominar a técnica de todos os treinamentos de força, todos os treinamentos de resistência. Não, eu tenho que melhorar isso, esse treino é o melhor para isso, eu tenho que melhorar tal coisa, não, esse é o treino melhor. Eu posso ter o domínio completo disso, mas se eu não tiver como transmitir isso da forma correta para o meu atleta e ele não comprar essa ideia, não vai funcionar teu treino. Não vai funcionar teu treino. Tá? E isso é uma coisa que eu digo para vocês. O nosso meio é um meio que tem um monte de gente que tecnicamente é pouco qualificada, mas os caras se mantêm no mercado porque eles conseguem ter essa interlocução ou com seus alunos ou com seus atletas, né? E aí ele passa a impressão de que ele é bom, que ele tem um trabalho extremamente competente, quando na realidade não é isso que acontece. Então, independente da condição e da capacidade técnica que a gente tem que ter, eu não estou dizendo que a gente não tem que ter, a gente tem que ter, né? A gente tem que ter essa capacidade de interlocução, ou seja, com o nosso aluno, ou seja, com o nosso atleta, né? E isso foi uma coisa que eu sofri muito quando eu comecei lá, 20 anos atrás. Eu comecei em 2001, 2001, final de 2001. Eu comecei como estagiário, aí eu me formei, e aí depois que eu me formei, em 2003, eu já assumi como preparador físico da equipe. E eu tinha uma concepção totalmente diferente do que eu tenho hoje.
Naquela época, eu, como preparador físico, achava que o atleta tinha que fazer o que eu mandava e se exploda-se ele não tem que estar questionando. Né? Isso me causou uma série de dificuldades naquele momento. Eu era um profissional novo entrando no mercado, então tu não tem toda essa bagagem, tu não tem todo, por exemplo, não tem a bagagem que eu tenho hoje, eu não tenho o know-how que eu tenho hoje. E isso, de certa forma, cria um monte de problema, criou um monte de problema com uma série de atletas, né? Tu vai começar a trabalhar com um atleta olímpico e ele vai, quem é esse moleque aí de nada, que ganha um terço do que eu ganho 15 vezes mais do que ele está querendo que eu faça o que ele quer. E muitas das vezes eu tinha razão, muitas das vezes eu não tinha razão, mas tu vai criando uma zona de conflito que não é interessante, né? Na realidade não é interessante. Não que eu não ache que eventualmente tu tem que ir para o conflito com o atleta. Eu já tive problema, eu tinha uma jogadora, por exemplo, né, quando eu trabalhei no feminino em Brusque, ela tinha problema de sobrepeso, mas muito sobrepeso, muito sobrepeso, era uma ponteira. E eu lá enlouquecido, fazendo tudo que era cálculo nos treinamentos, contando as quantidades de caloria que ela tinha que perder e coisa, ela não conseguia emagrecer 1 grama, desgraçada. Aí um dia eu tô com o uniforme do time, tô no Bradesco pagando uma conta, chega um cara atrás de mim, assim, ele viu que eu tava com o uniforme, ele olhou e fala bem assim para mim, olha, aquela gordinha do time de vocês nunca vai emagrecer, assim do nada. E eu digo, o que tá falando? Não tô te entendendo. Não, não, ela nunca vai emagrecer. Eu tenho uma carrocinha de cachorro-quente, não sei quem conhece Brusque aí, né? Brusque tem a avenida na beira do rio ali, e fica um monte de carrocinha de cachorro-quente ali, né? E aí o cara, não, ela toda 3 vezes por semana ela vai na minha carrocinha de cachorro-quente, come 2 cachorro-quente e toma 3 cervejas. E eu comi ela hoje, é o dia que ela vai. Eu digo, não, onde é que é a tua carrocinha de cachorro-quente? Né? E aí, não, ela vai chegar a tal horário lá e não deu outra. Foi eu e o treinador, né? Nós encostamos de carro do outro lado da rua, assim, dito e feito. Chegou lá, ela, uma meia hora depois, ela chegou lá e comeu 2 cachorro-quentes, tomou 3 latinhas de cerveja. Eu queria descer correndo do carro de uma voadeira nela, jogar ela no rio, né? Eu não fiz isso porque o treinador não deixou. Mas então, mas por que aconteceu? Isso não era culpa dela. Na realidade, isso não era culpa dela. Isso era culpa minha. Porque, na realidade, eu tinha que ter criado uma forma de mostrar para ela que aquilo ali era importante. Que aquilo ali era importante. Né? Lógico, naquela época eu não sabia disso. Olhando isso, anos depois eu vejo, mas isso acontece. Isso vai acontecer com o atleta profissional, isso vai acontecer com o teu aluno de academia. Né? Então, a gente tem que ter essa interlocução de forma que ela crie confiança com as pessoas que a gente está trabalhando. E isso é uma coisa, por exemplo, que vocês não vão ver em livro. Vocês não vão ler, tal, que eu falei hoje de manhã. Tu não vai pegar o Fisiologia do Exercício do Cat Cat lá, vai falar isso. Tu não vai pegar o livro de periodização do BOMP e vai ter isso. Tu não vai ter isso em artigo de treinamento. Isso é coisa que tu aprendendo no convívio do dia a dia com as pessoas, né? Então, isso é muito importante, tu poder ter a condição de fazer com que o teu atleta crie confiança, porque depois que o teu atleta criar confiança no que tu fizer, tu vai dizer assim, cara, eu preciso que tu dê 50 cabeçadas na parede ali. Isso aí vai ser bom para ti, o cara vai dar 50 cabeçadas na parede. Né? Então, tu poder criar essa confiança, às vezes, é muito mais importante do que tu ser tecnicamente perfeito. Né? E essa questão ela é bastante pertinente. Quem for trabalhar com treinamento vai sentir isso. E uma outra coisa que eu gosto de falar bastante quem for trabalhar com isso não vai ter paradeiro, entendeu? Eu já morei no Rio Grande do Sul, já morei em Santa Catarina, já morei em Montes Claros, já morei em Belo Horizonte, já morei na Polônia, e cada lugar desse que tu tá, tu tem que te adaptar às coisas do local. Por exemplo, pode parecer estranho de eu te dizer que eu saí do Rio Grande do Sul, fui ali para Santa Catarina, que é aqui do lado, mas ali é diferente. Tu lidar com as pessoas ali é diferente. Tu sair dali para ir para Minas Gerais, Montes Claros, o interior de Minas Gerais, uma cidade pobre para caramba, é diferente. Aí tu vai para Belo Horizonte, uma capital, é diferente. Tu vai para Polônia, que é um outro país que é muito diferente, muito diferente. E quem for trabalhar com isso, independente do esporte que for, tem a ideia de um dia poder trabalhar no exterior. E essa minha experiência na Polônia foi muito rica do ponto de vista profissional. O polonês, né, até pela história deles, eles são um povo muito fechado, muito
introvertido, né? Eles não se abrem muito, eles não têm a mesma jeito de convívio interpessoal do que nós, né? Então, isso te causa um monte de dificuldade, fora a questão da língua, né? E o que a gente procura fazer, por exemplo, o que eu procuro fazer quando chego num lugar diferente é tentar entender o contexto daquele local. Por exemplo, na Polônia, lá, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, eu tinha o Netflix, e não sei se vocês já usaram o Netflix de vocês em outro país, assim. Na realidade, a lista de filmes muda, né? E, por exemplo, quando eu estava na Polônia, o meu Netflix ele tinha uma série de filmes poloneses. Porque, claro, eu tenho o meu IP lá, que era pela internet da Polônia, então tinha muito documentário polonês. Então eu vi muito filme para entender como é que é o comportamento. Porque tu começa a olhar esses filmes, independente, por exemplo, de serem de ficção ou serem documentários ou baseado na vida de alguém, eles te falam muito de como é que são aquelas pessoas. E aquilo ali me ajudou muito para entender um contexto no qual eu tinha que trabalhar. Uma outra coisa que aconteceu comigo na Polônia, tu chega lá achando que tu vai querer mudar o mundo, né? Eu vim do Brasil, nós somos bom pra caramba no voleibol, você tem que fazer tudo que eu quero. Na realidade não é assim. Não é assim, tu tem que te adaptar muito mais à realidade deles do que eles à tua realidade, né? E eles lá, por exemplo, eles têm uma questão de alimentação muito mais restrita que nós. Por exemplo, né, aqui acho, tem a Vitória aqui que ela vai lá a Saquarema, por exemplo, quando ela vai comer lá no restaurante Saquarema, é sacanagem. Porque ali é uns restaurantes 5 estrelas, né? Ela pode confirmar aí. Por exemplo, lá na Polônia não é assim. Lá na Polônia é um pratinho feito com... Às vezes nem tem arroz. Às vezes primeiro vem um prato quente, que é uma sopa, né? Aí é uma carnezinha sem gosto, que parece um isopor, uma massa, um negócio que é muito pouco para um atleta. Mas isso é da cultura deles. A gente teve... Né? Eu não posso chegar lá e dizer para os caras que eles têm que comer que nem os brasileiros comiam aqui, né? Meus moleques da Sub-19 lá em Saquarema, eles fazem uns morros que eu chamo do Everest nos pratos de comida, né? Já teve um moleque que eu te disse, cara, para de botar, tu pode servir aqui 50 vezes, não tem problema. Né? Mas lá eles não têm isso, é uma coisa, então tu tem que adaptar. Então o que vai fazer? Os caras comem mesmo, eles não vão comer. Nós vamos ter que achar uma estratégia de suplementação, algum outro tipo de coisa, porque senão o que eu quero propor para o meu modelo de treinamento não vai servir. Né? Então a gente tem que estar sempre atento a essas coisas, né? Porque elas são importantes para o sucesso do teu trabalho ou não naquele contexto. Uma outra coisa que eu falo muito é em relação às academias. A gente sabe que tem as academias que são das pate, dos boyzinhos cheios da grana, tu tem aquela academia que é mais simples, quer dizer, a forma como tu aborda essas pessoas e como é que tu vai te relacionar com elas vai te dizer se tu vai conseguir ter sucesso com elas ou não. Né? Eu vou falar a mesma coisa que eu falei de manhã, que foi uma coisa que me ensinou muito. Antes de eu trabalhar e ser preparador físico, eu trabalhei numa concessionária de caminhão Scania e era vendedor de peça. E a gente ia para São Bernardo lá fazer curso, negócio das peças, dos caminhões, e os caminhões que surgiam, aquela coisa toda. E tinha um cara que dizia lá, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é chegar meia hora antes na empresa de vocês, lerem todos os jornais, né? E as concessionárias eram obrigadas a ter os jornais para os funcionários lerem. Por que vai acontecer? Vai chegar lá o dono do caminhão, o caminhoneiro, o cara vai querer discutir sobre a notícia do dia a dia, sobre o que está acontecendo com o preço da gasolina, com a política, com isso, com aquele outro. Os caras sabem disso porque eles têm uma pesquisa que fala disso. E isso vai gerar confiança, né, com aquele teu público. É a mesma coisa com o atleta ou com o teu aluno de academia. Por exemplo, eu estava querendo falar de manhã, eu odeio esses games, mas de vez em quando eu tenho que jogar com esses caras porque é o que eles gostam, né? Às vezes eu tenho que ir lá jogar com eles para chegar até maior, galera. Já é meia-noite, vão todo mundo dormir, senão os caras viram a noite jogando videogame, entendeu? Então é uma forma. As músicas também, os caras têm um gosto musical bastante duvidoso, pro meu gosto particular, mas aí os caras da musculação querem escutar, o cara deixa escutar, não tem, entendeu? Então, poder tu ter esse entendimento de como é que a pessoa pensa, ela também é importante do ponto de vista de como fazer o planejamento, né? E aí eu vou dizer uma outra parte que não tem muito a ver com essa coisa de como tu te relacionar, de como tu pensar com o teu atleta, mas é como tu vai como é que tu pode fazer para ganhar confiança. Primeiro, uma coisa que está mudando em relação à nossa profissão é a questão do monitoramento e do acompanhamento. Antigamente isso era bobagem. Hoje a maioria dos atletas já acha interessante.
E isso acontece tudo. Por exemplo, eu tenho o Vert. Os primeiros anos que eu usava o Vert, ninguém queria saber de nada, achava aquela bobagem, que aquilo ali não ganhava jogo. Por exemplo, agora termina o treino, o jogo, a primeira coisa que os caras vão fazer, eles vão pegar meu tablet, ver como é que foi a performance deles, eles querem saber por que hoje eles melhoraram, por que eles pioraram. Então, tu ter esse acompanhamento e esse planejamento e o monitoramento do como o teu aluno ou teu atleta ele está desenvolvendo ou está se desempenhando, né, durante aquele período é importante. Isso não tem uma relação com dinheiro, tá? Eu, por exemplo, sou um cara que gasto muito dinheiro. Tem metade das coisas que eu comprei, minha mulher nem sabe que eu comprei. Eu digo para ela que eu ganho por um negócio de seleção. Se ela souber que eu comprei, ela me mata, me põe para fora de casa. Eu devo ter de mais de 100 mil reais em equipamento. Vai para o de coisa que YouTube eu esse compro. vídeo, hein? Corta essa parte, tá? Porque faz parte porque eu preciso disso para trabalhar, né? Então a tecnologia para mim é importante, mas isso não é o fundamental. É que nem eu digo, hoje tem uma coisa que ela é clássica no treinamento, ela é clássica na questão da periodização, inclusive para esse grupo que fala que a periodização ela está ultrapassada, né? Tem hoje, tu viu que o Fábio agora botou um artigo, eu faço pouco, Tarta, falando disso aí, obsoleto, não sei lá o que lá, treinamento, né? Ele adora esse negócio, quer dizer, só para dizer, está surgindo uma linha aí que questiona um pouco essa questão da periodização. Para mim, na realidade, é uma periodização feita de uma forma diferente, não é não ter periodização. Mas voltando, as escalas de percepção de esforço e de recuperação, né? Elas são escalas que, se tu colocar no Google, tu vai conseguir imprimir ela de graça, sem gastar um centavo, e só em tu monitorar a recuperação do teu atleta e o esforço do teu atleta ao início e ao final de treinamento, ele já vai te dar um baita do resultado. E assim, só para vocês terem a importância dessa tabela e como ela é fidedigna, tu pode ter no futebol, por exemplo, o GPS mais top da galáxia, que ele vai te dar uma frequência de dado de 1000 Hz, né? Que é uma coisa que acho que nem tem GPS que faz isso. Acho que os GPS mais top são de 100 Hz. Mas o que o cara usa para comparar os dados que ele pegou no GPS? Ou é a escalinha de recuperação, ou é a escala de esforço. Né? Então, nem sempre tu ter toda a tecnologia te facilita para um monte de coisa, né? Mas o fato de tu não ter o dinheiro, de tu não ter a tecnologia, não quer dizer que tu não possa fazer isso. No momento que tu começa a monitorar, por exemplo, de forma simples, os teus atletas com uma simples escala de percepção de esforço e recuperação, tu começa a ganhar a confiança dele. Porque o atleta, de uma maneira, isso está mudando um pouco também, mas de uma maneira geral, ele tem na cabeça dele que o treinador, o preparador físico quer matar ele, ele quer treinar até a morte, né? Tanto é que, de uma maneira geral, o grande amigo dos atletas é o fisioterapeuta. O fisioterapeuta, teoricamente, o treinador e o preparador físico matam o atleta e o fisioterapeuta que conserta. Na realidade, não tem muito a ver com isso. Mas, de uma forma geral, o atleta tem essa percepção de que o treinador ou o preparador físico ele quer só dar treino, dar treino, dar treino, dar treino, dar treino, dar treino. E se tu não controla como é que esse cara está chegando do treino, como é que ele está terminando o treino, por exemplo, tu pega um atleta que a recuperação dele do treino, antes do treino é 7, 8, numa escala de 10, tá? Tu tem lá a média dele é 7, 8, chega um dia ele te dá 3. Opa, o que aconteceu que tu teve que treinar? Isso já aconteceu comigo, tá? Não dormi bem, tive não sei lá o que, aconteceu não sei lá o que. Cara, hoje tu não vai conseguir treinar, desse jeito não vai conseguir, vai para casa dormir ou vai fazer um negocinho ali. Isso é importante, entendeu? Porque o atleta ele começa a perceber que tu tá dando importância para o estado que ele tá, né? E isso acontece com o aluno também, né? Tu pega, a gente nunca, e com o aluno é pior do que com o atleta, do meu ponto de vista, porque o atleta, por exemplo, eu sei que acontece com ele o dia inteiro. Quando a gente tá lá em Saquarema, eu sei que ele tem que comer, dormir e treinar, ele não vai fazer outra coisa, né? Então lá, de vez em quando, eles querem pedir açaí de noite, até quando eles pedem açaí de noite, que eles acham que a gente não sabe, que tem uma coisinha de açaí lá que vem de fora, eles querem comer de noite. A Vitória está falando ali porque a Verlastão pede também. Eles acham que a gente não sabe, mas a gente sabe porque os guardinhas contam para nós, entendeu? Então, não tem problema. Então lá a gente consegue. Agora, o aluno, tu não tem, porque o aluno não sabe o que aconteceu durante o dia dele. Tu não sabe se o cara brigou com a mulher, tu não sabe se o cara teve problema no trabalho. Às vezes a cabeça do cara tá cheia ali, e ele vai treinar, ele já vai chegar
sem uma condição de recuperação adequada, se tu não fizer monitoramento nenhum, tu vai dar aquele teu treino para ele, pode ser que o cara se machuque, pode ser que o cara fique numa condição depressiva que não volte mais. Quer dizer, tu ter a possibilidade de, opa, cara, mas o que aconteceu hoje? Ah, cara, tive problema no trabalho, tô meio cansado, não sei lá o que. Não, então vai fazer o seguinte, faz só uma esteirinha ali só para dar uma desopilada e vai embora, né? Então, é que eu vou repetir o que eu disse amanhã. Às vezes, tu tem que dar um passo para trás para poder, ali na frente, dar 2 passos para frente. É importante. Sempre que a gente planeja e que a gente organiza um modelo de treinamento, ele não pode ser rígido, ele tem que ser flexível, porque justamente por essas intercorrências no meio do período. O que eu tenho de história para contar de coisa que tu planeja e não dá certo é impressionante. Por exemplo, vou contar uma que eu contei de manhã. Trabalhava em Montes Claros, nós tínhamos jogado em Brasília e estava voltando para Montes Claros, né? A gente jogou numa quarta-feira, quinta-feira de manhã estava voltando para Montes Claros para jogar na sexta de noite contra o time lá em Montes Claros. Saímos de Brasília, fomos a Belo Horizonte. Em Belo Horizonte trocamos de aeroporto. Belo Horizonte tem 2, o Confins, que é o grande, e o da Pampulha, que é um pequenininho no centro da cidade, perto ali do Mineirão, que vai só para o interior de Minas. Quando a gente chegou nesse aeroporto, aí começou a desabar uma chuva que choveu o dia inteiro. A previsão nossa de chegada em Montes Claros era 10 horas da manhã, a gente foi chegar 10 horas da noite, né? Quase 10 horas da noite. Aí o treinador, não, vamos treinar de cara. Nós não temos como treinar, tá todo mundo acabado, tá todo mundo arrebentado. Nós tínhamos planejado esse treino, mas não vai ter como dar. Não vai ter como dar, porque tá todo mundo cansado. Eu acho que é mais importante agora descansar do que treinar. E aí o que se fez? Se fez se flexibilizou o que a gente tinha pensado para o treinamento e não se fez o treino. Então, tu ter essa possibilidade te ajuda a controlar de certa forma, mas também tem, por exemplo, eu tenho uma história da seleção brasileira, eu não era da seleção brasileira ainda, mas eu trabalhava no clube e fui convidado para acompanhar a delegação da seleção brasileira. A gente foi jogar uma Copa do Mundo no Japão, que na conexão em Frankfurt, que a gente ia ficar 14 horas, a gente treinou no estacionamento, né? Mas aquilo ali funcionava, para aquele grupo funcionava, os caras gostavam daquilo. Não que eu ache isso certo, mas funcionava. Então a gente tem que poder respeitar e entender. Então tá sempre atento. O trabalho do preparador físico, né? Ou do personal, do professor de academia, ele não é só tu montar aquele treino, tu tem que estar atento a tudo que está acontecendo na tua volta, né? Tu vê um aluno teu e tu olhar para a cara do teu aluno e dizer que esse cara não está bem hoje, isso conta muito. E a gente vai ganhando essa experiência no momento que vai lidando com as pessoas, né? Então é importante, né, a gente poder estar sempre atento a isso aí, né? Não, o que eu quero enfatizar para vocês aqui que não só a parte técnica ela é essencial, mas a gente tem que estar atento a esse lado humano, a esse lado de entender e interpretar o que as pessoas estão querendo dizer para a gente. Isso muitas vezes vai fazer com que vocês ganhem um jogo, ou ganhem um campeonato, ou tu tenha um desempenho melhor, muito mais do que tu ser tecnicamente perfeito naquilo que tu quer fazer. Eu já trabalhei em times que foram montados só com um cara bambambam, que era para ganhar tudo e não ganhou nada, porque não existia essa inter-relação entre comissão técnica, jogadores, jogadores e jogadores, comissão técnica, e também trabalhei em times que nós não ia chegar em lugar nenhum e a gente foi campeão justamente porque tinha uma relação muito grande, existia uma cumplicidade, né, de interesses e todo mundo puxou para o mesmo lado. E aí que vou dizer de novo, isso aí não é uma coisa que tu vai aprender no livro, né? Isso aí você não vai achar nenhum treinador bambambam falando isso aí. Isso aí é a experiência que vai trazer para vocês, mas são coisas que vocês têm que estarem atentos, né? E isso vai ser de fundamental importância na carreira de vocês, independente de que caminho vocês forem seguir, né? Tá, então acho que era isso aí. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Sim, sim. Vamos. Primeiro, deixa eu abrir para pergunta, né? Se alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu fazer algum comentário. Vão pensando aí. Se tiver, levanta a mão, dá para botar o sinalzinho aí. De manhã o pessoal estava usando bem as reações ali. Mas assim, ó, o Berriel, tu falou várias coisas interessantes, assim.
que eu acho que é fundamental, né? A gente tem uma parte de formação que é bem defasada. De manhã tu falou até, assim, eu acho que hoje daria para tu falar um pouquinho mais de tarde também, sobre a questão da psicologia do esporte, assim, é uma das partes, assim, que eu acho que é bem... eu acho que, assim, ó, eu não sei se eu já disse na turma, tá? Mas eu sempre falo isso todo semestre. Nós somos deficitários até como URGS, assim, colocando. Comparando com meus colegas lá da UDESC, que tem o Alexandre Andrade, com um grupo de pesquisa de nível internacional, etc., a gente tem esse déficit. Mas, além disso, eu acho que a própria área mesmo, às vezes, sofre para fazer essa conversa. E tu disse de manhã, né, que é importante, né? Boa que eu me lembrei. Essa questão da confiança é um negócio muito importante. A psicologia do esporte que nem eu disse, eu não sei se eu falei agora de tarde ou falei de manhã. O treinamento do pescoço para baixo, a gente sabe tudo que dá para fazer. Eu posso usar 1 milhão de modelos de treinamento, crossfit, funcional, musculação tradicional, treinamento na areia, o que for, e eu posso ter bons resultados e posso não ter tão bons resultados. Agora, do pescoço para cima, a gente entender o que o atleta pensa, que é fundamental. E, nesse sentido, a psicologia do esporte ela é essencial, porque, na realidade, quem estuda para entender a cabeça das pessoas é o psicólogo, não é o preparador físico. Apesar que, muitas vezes, a gente acaba trabalhando, né, tendo que fazer esse trabalho também. Mas eu vejo uma dificuldade, por exemplo, do trabalho de psicologia do esporte ele dar certo com o atleta em função da confiança. Por que acontece? O atleta vê o psicólogo como alguém da comissão técnica. E a hora que o atleta vai falar com o psicólogo, ele não vai falar tudo, porque ele vai ficar com medo de que o psicólogo vai falar para a comissão técnica. E um lugar que eu trabalhei no Minas Tênis Clube, né? É um lugar que eu vi que isso aí deu muito certo, que a psicóloga do clube, ela era espetacular. Hoje ela está no Cruzeiro, ela trabalha no Cruzeiro, na base do Cruzeiro. E ela, quando o atleta vinha falar com ela, que ela achava que aquele atleta precisava de fazer terapia, ela não era ela que fazia. Ela desmandava ele procurar uma psicóloga fora, dizer, olha, vai lá e te trata com ela, não quero nem saber o que você está sabendo, não quero nem... só quero depois tu me diga quem é ela para mim saber qual é a profissional que tu está trabalhando. E isso fez com que os atletas começassem a criar confiança nela, porque perdeu essa... não, eu vou falar para ela, ela vai falar para o staff. Então, essa é uma das coisas que eu acho que é importante, de um exemplo, né? Uma outra coisa que eu gosto de dizer sempre, assim, enquanto comissão técnica, aí na base, lá na seleção brasileira, na base não acontece tanto, mas em clube, quando tu trabalha em clube grande, que tem um monte de cara de seleção, tu nunca pode ficar brigando com os caras da tua CT, assim na frente do jogador, mesmo que tu não concorde. Tu chega na hora ali, o cara que manda é sempre o treinador, tu tem que estar sempre seguindo a orientação dele. Depois, se tu acha que ele está errado, a hora que tiver vocês sozinho, quase se mate dentro de uma sala, nem que saia um morto depois, né? Não tem problema. Mas naquela frente, na frente do grupo, tu tem que passar uma ideia de unidade, porque tu pega esses caras aí, eles não são fáceis. E é onde eles acharem uma brechinha tua, eles vão querer entrar, e aí é onde dá todas essas confusão que a gente vê em time de futebol, de jogador que derruba treinador, de jogador que é mandado embora, que briga com os outros jogadores. Então, essa forma de comportamento perante com o grupo também é importante ficar sempre atento, né? É a mesma coisa numa academia, né? Numa academia, tu imagina um aluno que está ali falando e o professor está falando mal do outro, olha ali, olha o que aquele professor está passando para o aluno. Isso aí eu já vi acontecer também, tá? Imagina para o aluno que está ali na academia, o que esses caras estão fazendo aqui? Os caras passam mais um falando mal do outro. Qual é a credibilidade que aquele local vai ter, né? Então, essas coisas são importantes a gente desenvolver, né? Isso é muito legal, cara. E tu, assim, ao longo da tua história, Berreal, do que eu te conheço, né, que não é tanto tempo, mas ao longo dos anos tu me falou, né, eu sei que a gente tem que cuidar com a questão ética, mas tu como um cara da parte física, assim, tu já teve boas relações e não tão boas relações com um treinador, né? E isso pesa, assim, né? Isso também é algo que tem que fazer a gestão. Mas, assim, se a gente fosse pensar no que é ideal, era tentar achar gente que pense também bem, assim, nisso, né? Porque tu me dava cara de treinador que só queria saber de dar pau, né? É uma coisa que me surpreendeu quando eu conheci, né?
Eu, por exemplo, eu fui mandado embora do Minas por uma situação dessa, né? No Minas eu já tinha, como era um clube grande e rico, eu já tinha condição de fazer um monte de coisa. E aí, por exemplo, lá eu fazia secar direto, 3 vezes por semana nos atletas, né? E aí o que acontece no Minas? E tu pega os atletas que são da base, que são muito bons, eles treinam com adulto também. Aí quando tem uma competição da base importante, eles pegam aquela semana e treinam com a base. Só que o treino da base é depois do adulto. E aí o que acontece? O assistente técnico do adulto é o treinador da categoria juvenil. Aí o que o cara fazia? Chegou perto de uma competição lá que eles tinham, que era a competição mais importante. Treinava o treino do adulto, os da moleque da base treinavam junto, eles iam treinar com a base depois do mesmo treino, ou seja, eles tinham uma carga de treino dobrada. Os caras ficaram 2 semanas fazendo isso aí, chegou um dia lá, 3 atletas da base, fui avaliar a CK deles, eu não consegui nem avaliar com o Refluton. O Refluton é um equipamento tipo aquele de glicose, tu tira a gotinha de sangue, tu coloca nele, ele te dá a quantidade de CK. Só que ele tem um limite também, é 2.500, né? Nem me lembro a unidade de medida do CK agora. E para te ver como deu muito mais, que eu e o médico tivemos que tirar o sangue, diluir numa quantidade exata, ver o resultado que deu, botar numa equação para saber quanto é que deu. Quando deu isso aí, eu fui falar com o fisioterapeuta, cara, esses 3 fulano aqui, o CK deles deu muito fora da curva do que normalmente dá. Aí os fisioterapeutas, cara, os 3 estão se queixando. Tem um se queixando de dor na coxa e outros 2 se queixando de dor no ombro. E eu disse, cara, nós vamos ter que tirar esse cara de um dos treinos, né? Aí fizemos uma carta, explicamos, aí eu botei os resultados, porque o Secato vai fazendo a linha dele semanalmente, e aí tu vai ver se está muito fora naquela determinada semana da média, né? E colocamos aquilo ali, toda a curva de acompanhamento, o fisioterapeuta botou todo o prontuário dos caras, fomos para a reunião com o treinador era um argentino, ele chegou e disse assim, não, eu não acredito nisso aí é bobagem, isso aí não serve para nada, isso aí tudo coisa de cientista que não tem o que fazer. Assim ele falou. Beleza, né? A decisão era dele, não tirou no treino, os moleques foram para a competição essa da base, no primeiro jogo, no primeiro set, um dos moleques, o que estava sentindo dor na coxa, ele teve um estiramento de 20 centímetros no reto femoral do vasto medial, não me lembro agora. 20 centímetros. O nosso médico do clube lá, ele achou na literatura médica 2 estudos que mostraram atletas com estiramento maior de 15 centímetros. E aí, como nós tinha feito essa carta, né, quando a gente manda esse e-mail, isso aí vai para um negócio que o clube tinha, né, que fica arquivado. E aí, quando deu esse negócio, aí ficou um negócio muito sobre, não, alguma coisa de errado aconteceu. E aí os caras, o treinador quis tirar o dele da reta, quis colocar no meu e no do fisioterapeuta. Nós, não, negativo, olha aqui, ó, o e-mail que foi mandado para ti, e nós temos uma ata da reunião, o que tu falou na ata de reunião? E aí a direção do clube foi para cima dele, né, naquele momento. Aí, logicamente, depois disso, terminou a temporada, ele continuou no clube, eu e o fisioterapeuta fomos mandados embora, mas isso acontece. Mas tu tem que saber que eventualmente vai acontecer isso. Isso tu te omite, né? Isso tu te omite, tu não fala nada. Vai sobrar para ti. Isso é outra coisa importante, né? Que eu não falei hoje de manhã, mas me lembrei agora. Se vocês tiverem que errar, errem pensando e fazendo as coisas que vocês imaginam que seja certo. Não fique errando, pensar, porque o fulano me falou que era melhor fazer isso. Faz o que tu acha que tem que fazer. Errar, a gente vai muito mais errado do que acertar. Isso aí e a gente aprende muito mais errando do que acertando. Se a gente não errar, a gente não evolui. Né? Eu tenho anotado todos os meus planejamentos, minha priorização, desde quando eu comecei. De vez em quando eu pego para dar uma olhada, porque às vezes o cara tem que olhar da onde o cara saiu para o cara não perder muito o foco. E eu digo, nossa, como é que eu fazia isso? Mas o processo é esse, a gente não tem que ter medo de errar. Então, se a gente está correndo o risco de errar, a gente tem que correr o risco de errar pensando, fazendo aquilo que a gente pensou que era o certo. Porque daí tu vai ter muito mais argumento para tentar te defender. Porque no momento que tu erra fazendo alguma coisa que o outro falou, teu argumento, não, mas eu fiz o que o outro me pediu. Mas, meu filho, a gente te paga para te fazer isso, não para te fazer o que o outro está pensando. Né? Então, esse é um outro detalhe importante que vocês têm que prestar atenção quando forem efetivamente estar trabalhando. Sabe as palavras, cara. Bem interessante, Berriel. Isso aí imita a vida, né? Como a gente diz, né? O treinamento imitando a vida.
coisas, eu acho que são essenciais para a gente levar, né? Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa assim? Ou continuo eu aqui incomodando? Já é 13h07, cara. Nada. Eu não tenho uma dúvida, mas eu achei aqui um aplicativo, Berrel. Não sei se tu conhece, deixa eu ver se aparece na tela aqui, ó. Nordics é o nome. Ele é feito pelo Balsalobre, o Carlos Balsalobre. E aí eu vi que comentou ali sobre a angulação do nórdico, botar no Quinovéia e tal. Aí esse aplicativo ele já faz esse processo, ó. Tu consegue ele já ali. é exatamente isso aí, ó. Aí ele te dá o torque ali e o ângulo que o cara conseguiu fazer a força, né? Nem sabia que tinha Nordic, o nome dele é do teu iPhone? É iPhone, é do Carlos Balsalobre, o mesmo que criou o MyJump, sabe? Aqueles outros aplicativos de... O MyJump eu tenho, sabe que o MyJump eu tenho os dois, né? O MyJump e o de corrida lá, eu esqueci o nome. MySprint. E o MyJump eu até nem uso tanto, assim, mas o MyPrint eu uso ele direto, porque eu consigo colocar o meu celular num tripé, aí eu vejo o deslocamento de bloqueio, aí eu consigo ver cada coisa impressionante, o cara arrastando o pé na hora de dar passada, principalmente na molecada, meu Deus do céu, assim, é difícil. Tu pega uns moleques de 15, porque na realidade a minha seleção é a sub-19, né? Mas eu começo a avaliar e a cuidar desses meninos eles com 14, 15 anos. Tem uns que não sabem caminhar, assim, né? Porque isso é um outro problema, assim. Que eu vi muita diferença da Polônia, por exemplo, né? Mas isso é um problema mais amplo, que eu acho que isso é um problema educacional que a gente tem, né? Enquanto eu via lá na Polônia, que nem é um país tão top na Europa, se tu for comparar a Polônia com a Alemanha, com França, Suíça, Noruega, a Polônia é um Brasil, assim. Mas a Polônia, perto da gente, está num outro nível. Enquanto lá as escolas têm cinema, e aí o cinema não é para as crianças de cinema, elas têm aula de matemática, elas têm aula de educação física, elas têm aula de história, elas têm aula de tudo pelo cinema. A gente tem uma questão que às vezes nem educação física tu tem nas escolas. E isso faz com que a capacidade motora seja bastante comprometida de uma forma geral. Então a gente ver muita coisa. Eu tenho usado esses aplicativos, de certa forma, para poder identificar padrões de movimento. E a gente está entrando numa outra fase agora que a gente quer ver correlação com desempenho de jogo, né? Então, esses aplicativos é bem interessante. Eu até vou baixar ele depois, porque isso é uma coisa que eu vou fazer esse ano. Que como eu vou fazer a avaliação isocinética lá no COB, no Rio de Janeiro, eu vou fazer essa avaliação com eles e vou tentar fazer a correlação de força, para ver se também se aplica como se aplica no futebol. E eu não me lembro se foi no final de 2019, 2018 ou no início de 2019, eu fui convidada para... Teve um curso em Saquarema do COB, que era com os atletas, com os técnicos da seleção de praia, e acho que tinha de LPO, alguns outros esportes, só que nesse era só o de vôlei de praia. Aí eu e mais 3 atletas éramos as cobaias. Era um técnico internacional que foi convidado e foi muito legal porque eu pude assistir quase todas as palestras que eles tiveram lá. E aí chamaram o técnico da Ludwig, lá, campeã olímpica, e ele demonstrou o método de treinamento deles, que é bem diferente aqui do nosso, muito, muito diferente. Mas o mais legal foi na hora de monitorar, né, esses negócios de jogo que a gente estava falando agora, porque no último dia de curso deles, eles estavam olhando o jogo da final olímpica aqui do Rio, era a Bárbara e a Agatha contra as 2 alemãs. E o cara abriu o software deles de fazer o scout de jogo e tudo mais, e assim, os técnicos, acho que tinha uns 20 técnicos, todo mundo de boca aberta, inclusive delegação de Agatha e Duda, estavam lá, assim, porque era algo surreal. Eles davam um zoom e eles viram um padrão de movimento do tornozelo da Agatha, que toda vez que ela fazia alguma coisa com o tornozelo dela, ela dava tal bola. Eles conseguiram ver isso, sabe? Mas isso aí é assim mesmo. Isso é assim mesmo. E olha, eu não acompanho muito vôlei de praia, tá? Mas, assim, pelo que eu vejo, a Agatha e a Duda são as que ainda têm um monitoramento legal, porque eles têm um cara que eu não lembro o nome dele, que é da Federal de Santa Catarina ali, então ela usa um polar, que é um GPS, ela usa um negócio de sono também para ver,
eles fazem um monitoramento bem completo dela, assim, pelo que eu vejo. Não é à toa que eu acho que ela está conseguindo os resultados que elas estão conseguindo aí. Eu vi que elas foram bronze agora, né? Olimpíadas. Mas eu não posso reclamar aqui da minha comissão. O meu técnico, ele é preparador físico da seleção de base também de praia, sub-20, sub-21. Como é que é o careca aquele? Eu não me lembro o nome dele. Hã? Desculpa, não entendi o nome. Ariel Uchoa. É o careca? Não, ou é o gurizão, bem alto. é o gurizão aquele? É o Bem cara mais alto, novo? Mais novo. O careca é o Robson, que é o técnico. Ele é o preparador físico. E aqui, desde que eu vim para Fortaleza, já estou há 5 meses morando aqui, tudo que tu falou em monitoramento a gente faz. Na realidade, eu não posso dizer dos outros, porque eu não vejo. O que me chamou muita atenção, porque nos Jogos da Ágata tu vê ela usando, e já deu reportagem dos caras ali, né? Já usei o Vert em jogo, que ele estava me monitorando, mas ele usa o Vert toda semana, como a gente é 3, né, aqui das profissionais. Ele monitora o nosso salto toda segunda-feira, antes do treino, faz um aquecimento. Usamos o PSE e PSR sempre, todos os dias, todos os treinos, o polar, para na hora de... E fez, não é o ideal, mas fez todas nós comprar o relógio. Do sono? O Mi Band, né? Toda segunda e sexta manda para ele a média do sono. Deixa eu te perguntar, qual é a tua percepção disso tudo, assim? O que tu vê? Porque tu começou a usar isso depois de um período, né? Tu provavelmente antes não usava. Tu acha que essas coisas de alguma forma melhoraram o teu desempenho? Te ajudaram de alguma forma? Ou tu não vê diferença? Com certeza. Pode ser bem sincero, assim, né? Na realidade. Eu não sei se é um defeito ou é uma qualidade, eu sou muito resistente à dor. E aí, às vezes, que notaram, inclusive, a fisioterapeuta daqui, todos os técnicos, é que a minha PSR é alta, quer dizer, a minha percepção de esforço é muito baixa, mas a minha recuperação também é mais lenta, comparada às outras, né? Sim. E eu sempre me lesionei porque eu ia muito no meu limite. E no Rio Grande do Sul, o meu ex-técnico era tipo, vamos, tá de miguezinho. Quem era o teu ex-técnico? O Cebola? Oi? Que era o Cebola, o teu ex-técnico Já foi aqui? o Cebola, mas era na época da base. Agora o Elias, né, ele não é formado, infelizmente, mas eu tinha essa cabeça assim, eu tenho que ir até o final, tenho que dar o meu máximo sempre. E às vezes não estava rendendo, sabe? Ele não levava em conta também a minha recuperação e tudo mais. E eu sempre me lesionei assim. O que tu falou da confiança, né? Semana retrasada foi uma semana muito quente aqui. Eu tenho um problema com câimbra e tal, e já estava com um planejamento nutricional, melhorei muito, né? Hidrata, né? Câimbra nessa condição aí é água. Cabeça, assim, já me monitoravam, óbvio, tá num momento de risco, vamos dar uma baixada, porque eles sabem que tem atleta que tem que pegar, tá sempre puxando e eu tenho que baixar, eles têm que me segurar. E eu tava no meu último físico com bola da semana e eu comecei a sentir cãibra. Faltava 2 tiros assim para eu fazer de 16 metros. Eu não vou parar. Aí eu dei o meu último tiro, a perna travou. E aí, para ter uma noção, parei com cãibra e comecei a chorar. E ele parou, por que tu não parou antes? Eu chorei porque eu não terminei meu treino, para ter uma noção, não era nem pela dor, né? E eu cheguei num estado assim de estresse na sexta-feira que não estava aguentando mais e eu não comentei. Eu ia lá, registrava, eles estavam olhando, mas tipo, eu estava lá fazendo, só estavam vendo que eu não estava rendendo, né? E até que um ponto que eu cheguei e falei assim, não tá dando, e aí eles, a gente falou, tem que aprender a fazer isso. Não, mas isso é um processo de aprendizagem para todo mundo, né? E isso que tu fez é muito perigoso. Tu podia ter um estiramento de ficar fora 4, 5 semanas. Sabe que esse foi um problema que eu tive na Polônia também, porque lá, o Polônia, se vocês verem a história da Polônia, de uma forma geral, é um povo que praticamente a vida toda eles foram tratados que nem bicho, né? Eles foram, primeiro, tiveram uma dominação, né? Na Segunda Guerra, os nazistas dominaram e tratavam eles que nem bicho. Só ver um pouco da história do que aconteceu com eles em campo de concentração. Auschwitz, né, famoso, é na Polônia. E depois, né, durante a Segunda Guerra, os russos
expulsaram os nazistas e tomaram conta e continuaram na mesma pegada, assim. Então, o polaco, de uma forma geral, ele está meio acostumado a ser tratado que nem bicho, né? E isso vem de uma geração para outra. Então, por exemplo, eu não peguei atletas velhos que efetivamente viveram nesses períodos aí da Rússia ou do nazismo, mas eles sofreram a influência do que as gerações que tiveram lá neles, né, passaram para eles, eles têm essa mesma mentalidade. Então, por exemplo, tinha cara lá que um dia eu olhei um central do meu time, ele botou na mão, cara, o que tem que tá com dor nas costas? Eu cheguei, o treinador era no brasileiro, era Marcelo, tira o cara que tá com dor nas costas, não, tira, não, mas eu vou treinar. Não, cara, tu não tá entendendo, tu não vai treinar, tu tá com dor nas costas, tu vai sair do treino e tu vai ir pra fisioterapia. Ah, não, porque eu não vou, tu vai sair, o Marcelo vai te tirar do treino e vai botar outro lugar. Aí ele saiu contrariado, empurrado, ficou ali e tipo, cara... Ele não vai fazer treino físico na sexta, eu tenho que completar a semana, ele não vai e, querendo ou não, isso dá confiança, porque eu já vejo diferença no, né, tanto tático, técnico, como físico, desde que eu cheguei aqui. Sim. E aí ele foi... Que é um monitoramento, né, que é um trabalho bem estruturado, não é algo que... A intenção não é me quebrar que nem era quando eu estava em Porto Alegre, algo assim, sabe, que eu tinha que sair destruída. Eu tenho diferença e dá confiança. Uma vez eu estava no Japão, né? E aí eu tava com a seleção no Japão, e aí nós estávamos vendo um time da Liga Japonesa treinar. A gente estava no centro de treinamento deles, e eles estavam treinando antes de nós, e a gente estava olhando o treino deles, né? E aí os caras terminaram o treino, eu vi o treinador falar assim, e naquele treino 3 jogadores tinham saído machucados. O treinador falou assim, hoje ele era o treinador da seleção japonesa, Ogino, o nome dele. Ele já tinha feito um estágio aqui com nós na Ubra, aqui, há uns anos atrás, então eu já conheci ele. Ele falou bem assim depois, hoje o treino foi bom, 3 atletas saíram machucados. O que o Japão é no voleibol? Nada. Os caras vão para a Olimpíada agora porque vai ser na casa deles, senão nem para a Olimpíada eles iam. E assim tem, entendeu? Por exemplo, lá na Polônia tem muito disso. Tem uns treinadores antigos que acham... Tu pega os treinadores da base na Polônia, que é uns caras meio veião que tem lá, os caras acham que os caras têm que tratar os caras que nem cachorro. E aí os caras... Por exemplo, a Polônia teve uma geração, agora 9-7, que eles ganharam tudo. Eles ganharam, inclusive, de nós a semifinal no Mundial Sub-21, que eu já estava na seleção na República Tcheca. Eles foram campeão sub-19, sub-21, europeu e mundial. Uma seleção top, assim. Eles eram uma seleção que jogou a Liga Polonesa, que é uma liga muito forte. No meu time tinha 3 caras da seleção. E tinha um que ele estava com um problema no ombro e ele escondia. E eu olhava para o ombro do cara, tu tá sentindo dor no ombro, tu não adianta ficar mentindo para mim. Não tô sentindo. Tu tá sentindo. Aí eu falava com o filho, ele tá reclamando. E tirava, eles ficavam brabo. Assim, a minha primeira 1/3 de temporada, os caras ficavam loucos comigo. O cara chegava mal dizendo, tu não vai treinar agora. Tu vai te recuperar melhor, porque não adianta te botar para treinar agora, porque tu vai te quebrar, né? E eles não entendem isso aí. Aí, por exemplo, tinha um português também no meu time, que era da seleção de Portugal, levantador, o Miguel, que ele também sofria esse tipo de treinamento, só que eu cheguei com esse negócio com ele, aí também tinha uma outra coisa, ele falava português, era muito mais fácil, né, de me expressar com ele, eu consigo falar inglês, mas imagina, eu brasileiro falando inglês com um polaco falando inglês, né, a comunicação não é 100%, isso dificulta. Então, com o português era mais fácil. Ele adorou. Bom, ele me manda coisa até hoje. Ele me pergunta, cara, tá acontecendo isso, o que eu faço? E tem uns polacos agora lá, teve um agora que saiu do meu time, lá do time que eu tava, e foi para um outro e operou o joelho. Todos os negócios que ele tem que fazer, ele passa para mim e eu vou dizendo para ele, porque é um cara que gostou desse tipo de coisa. Entendeu? Então, é difícil, assim, né? É uma mentalidade, é um trabalhinho de formiguinha que tu tem que ir o dia inteiro, mas é aquilo que eu te digo. Tu não pode deixar de fazer. Se tu acredita nas tuas convicções, se tu acha que aquilo ali está certo e os teus argumentos são bons, tu tem que tentar fazer o máximo que dá, né? O máximo que dá. Sim. Gente, muito legal a conversa, mas deixa eu fazer aqui um fechamento, senão não vão parar mais de falar. Mas foi muito bom, vai ficar registrado. Eu vou ter que fazer alguns cortes em função de questões pessoais aí, mas no geral ficou muito bom. Acho que uma experiência bem rica e que eu também não conhecia da Vitória, né? Já tinham falado que tinha uma aluna que estava no vôlei aí, mas não conhecia, né?
é muito legal saber e dividir essa experiência, Vitória. Valeu também por dividir com a gente um pouquinho, que acabou que não era esperado até para mim, e foi, acho que, muito rico, assim. Às vezes saber que tem gente do lado fazendo coisas super incríveis, assim, e às vezes até parecidas também com outras, assim. Isso é muito, muito legal. E ouvindo de vários pontos de vista. Hoje a gente teve a chance de ouvir do ponto de vista de um atleta, claro que é diferenciado, porque já é estudante de educação física, já é da área, e o Guilherme com toda essa experiência. Acho que foi muito rico, gente. Acho que ficou um registro. Eu acho que desse trabalho de alto nível aí que a gente tem, desse desafio que a gente tem, que tem em tudo que é nível, assim, que eu digo para vocês, de mudar as culturas que a gente está, sem precisar querer colonizar também. É isso que eu falo, assim, para a gente querer acabar com essa bobagem de teoria prática, a gente tem que fazer de dentro mesmo, né? É mostrar de dentro que tem como fazer coisas em alto nível e muito ligado à realidade do cotidiano mesmo, né? E eu acho que é desse jeito que a gente vai crescer mesmo como área, né? Guilherme, tu queria comentar alguma coisa? Queria, me lembrei de uma coisa que tu falou agora de estudar, que eu acho que é importante também, tá? Quem for trabalhar com isso, com atleta principalmente, sempre estimule os atletas de vocês estudar. O atleta que estuda é muito mais inteligente que o outro. Vai dar muito menos trabalho para vocês. Olha, isso eu senti na Polônia, porque, que nem eu falei, lá eles têm uma questão educacional. Todos os meus atletas poloneses falavam inglês muito bem, entendeu? Aqui eu pego atletas na sub-19 lá que eles não sabem falar nem o português bem. A gente tá dizendo, não, é assim que se fala. É assim, entendeu? Isso faz toda a diferença no entendimento. Legal. O fato da pessoa estudar cria uma capacidade cognitiva que vai facilitar a tua vida, do treinador, de todo mundo. Então, aquilo que eu digo, lá na seleção sub-19, o que eu encho o saco dos moleques para eles estudarem, né? Às vezes eles ficam durante a semana, ficam colocando coisa no Instagram, eu já entro rachando. O que tu tá fazendo que tu não tá estudando? Eu já entro rachando, não quero nem saber. E hoje em dia tá tudo registrado, né? É fácil, né? Eles vão lá faz a diferença. para todo mundo. Sabe uma coisa que me chamou a atenção na Tunísia? A gente jogou em Tunis, né? E Tunis tem Cartago, que é ali do lado, né? Quem estudou história lembra dos cartagineses, que teve a luta dos 150 anos com os romanos, e tem todas as ruínas lá. E aí teve 2 dias de folga, eu vou levar esses moleques lá. Esses aí devem ter visto na escola, né? Nós nunca mais, eu não pagaria para ir para Tunis, né? Então eu vou aproveitar que está aqui, vamos lá ver. Os moleques não queriam saber de nada, os moleques queriam ir para a praia. A maioria deles morava no Rio de Janeiro e queriam, cara, vocês vão para a praia todo dia, não querem ver um negócio diferente, um negócio que vocês nunca mais vão ter oportunidade. Aí quando eu cheguei na Polônia, que tinha um moleque da Sub-19 da Polônia no meu time e a Polônia não classificou para o Mundial, eles perderam o europeu, a primeira coisa que eu falei, eu queria muito ter ido para Tunis, porque eu queria ter ido a Cartago ver as ruínas de Cartago. Então, isso dá uma diferença. É um detalhezinho desse tamanhinho. Mas aí tu começa a conversar com o cara, tu começa a ver o entendimento dele o dia inteiro, ver como é que ele interpreta os treinos, sabe? A velocidade daquela coisa do jogo, ela também tem a ver com isso. Isso também tem a ver com a inteligência, tem a ver com a capacidade de tu também estar exercitando a tua capacidade cognitiva. É aquilo que eu falei, do treinamento do pescoço para cima. Sim. Era isso, tá? Me alonguei demais aí. Nada, nossa, cara. Valeu. Estouramos completamente o tempo, mas foi por um bom motivo. Isso que é bom. E a gurizada não me aguenta mais, então é bom a gente dar essas trocada invertida aí, porque aí eles pegam um fôlego, né, cara? Muito legal essa experiência, cara. Gente, assim, ó, eu queria agradecer a vocês aí, acabo agradecendo a Vitória também, né, que tava bem sumida, aí ela acabou compensando alguns pontos aí comigo. Não total, né, porque eu sou um cara também brabo. Deixa eu parar aqui a gravação, porque agora eu